Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 9 de setembro de 2023, sábado da 22ª semana do Tempo Comum. Hoje é memória facultativa de São Pedro Claver, presbítero. Pedro Claver nasceu na Espanha em 1581 e entrou para a Companhia de Jesus aos 21 anos. Antes dos 30 anos já estava sendo preparado para atuar como missionário em Cartagena, na Colômbia. Naquelas terras, Pedro viveu mais de 40 anos dedicando-se ao cuidado material e espiritual dos escravos. Pedro Claver morreu aos 73 anos de idade, acometido pela peste. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os fariseus questionam os discípulos de Jesus pelo fato de arrancarem e comerem espigas de trigo no sábado. Jesus responde demonstrando sua autoridade ao fazer uso de uma passagem da Escritura. Assim como Davi e seus companheiros, 1 Samuel 21, 2 a 7, diante da fome comeram dos pães destinados somente aos sacerdotes no templo, como dizia a lei, Levítico 24, 5 a 9, Jesus vai além da lei do sábado. A necessidade da vida humana, no caso, a fome, é colocada acima da lei. Se o Filho do Homem tem na terra autoridade divina para perdoar pecados, Lucas 5:24, também tem autoridade para dispor do sábado em favor dos discípulos e da humanidade. A primeira leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 21 a 23, nos recorda de que Deus nos reconciliou consigo pela morte de Cristo em seu corpo mortal, para que possamos comparecer diante do Pai como santos e imaculados. Para isso é necessário que permaneçamos firmes na fé e na esperança, apresentadas a nós pelo Evangelho que confessamos como único caminho de felicidade e salvação, para meditar pessoal ou comunitariamente nestes tempos tão marcados pela intolerância, pela discórdia, pelo descompromisso com a vida e com a verdade. Nós nos mantemos firmes na fé e na esperança evangélicas. As nossas prioridades pessoais e comunitárias são pautadas pelos valores do Evangelho. Junto com a circuncisão, o descanso sabático era uma característica da religião judaica. Os rabinos haviam elencado uma série de proibições de trabalhos que não poderiam ser realizados durante o dia de sábado, incluindo arrancar espigas, debulhá-las e realizar curas. A cura só podia ser realizada em caso de extrema necessidade. Acontece que para Jesus a vida em sua melhor forma, saciar a fome, é sempre uma urgência e uma necessidade. Por isso defendeu a atitude dos discípulos. Para ele o sábado é dia de fazer o bem, dia da manifestação da misericórdia de Deus, que teve piedade de Israel no passado. Sábado é dia de estar a serviço do bem e da vida. O contraste do Evangelho é estabelecido. De um lado, pela plena liberdade de Jesus, seja na sinagoga, no templo ou em relação ao sábado, e do outro, a paralisia causada por uma lei que impedia quase totalmente a ação. De fato, a religião deve promover a liberdade no agir para o bem e para estar a serviço da vida plena para todos os homens e mulheres. Queridos irmãos, num sábado Jesus estava passando por plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Acho que nem era por fome que os discípulos colhiam e debulhavam aqueles grãos de trigo. Todos já fizemos coisa semelhante. Aqueles fariseus, porém, ou eram muito observantes da lei, ou estavam à procura de qualquer pretexto para implicar com Jesus. Também fazemos isso muitas vezes quando interpretamos, no pior sentido possível, as ações inocentes de nossos irmãos e irmãs. A lei judaica do sábado foi uma situação espinhosa que Jesus teve de enfrentar. Essa tradição humana, portanto não divina, opunha-se ao mandamento divino de encontrar-se com o ser humano e libertá-lo. Lei que escraviza e não respeita a vida não tem merecimento. Nada do que Jesus fez é contra a liberdade, pois ele próprio afirma que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O Evangelho nos dá a verdadeira liberdade. Trabalhemos motivados para sempre fazer no dia
do Senhor, a evangelização, que é a nossa missão neste mundo para ganhar o céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que fizeste São Pedro escravo dos escravos e no serviço a eles, o fortalecestes com uma admirável caridade e paciência, concedei-nos por sua intercessão, procurando sempre as coisas que são de Cristo, amar o próximo pela ação e na verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro Claver, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Exaltamos aquele que um dia virá, como veloz relâmpago no céu surgirá. Nada pode escapar ao resplendor de sua luz. Toda a autoridade está no nome de Jesus. Todo joelho se dobrará diante daquele que vai reinar, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o Senhor, dai glória e louvor. Jesus é o Senhor, dai glória e louvor. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Glória de Deus, Jesus é o Senhor, dá glória e louvor. Jesus é o Senhor, dá glória e louvor. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Glória de Deus, Jesus é o Senhor, dai glória e louvor. 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 Jesus é o Senhor.